Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Como é que foi de ano novo, hein? Espero que vocês tenham passado muito bem a sua virada de ano. Eu sou o Rafael Simões e tô chegando para mais um episódio do nosso querido SEO Happy Hour, o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. Esse é o primeiro episódio de 2024 e ele já chega cheio de novidades e informações importantes para você começar o ano tirando o SEO de letra. Então vamos ao cardápio do dia. Será que o Google está mostrando menos imagens nos resultados de pesquisa? Temos também novidades no carrossel de artigos. Agora, o Google mostra o nome do autor junto com a Favicon. E tem briga judicial chegando aí. O New York Times está processando a OpenAI e a Microsoft por violações de direitos autorais em inteligência artificial. Também vamos ter dicas sobre como evitar erros em uma reformulação de site. E por fim, saiba quais são os 3 pilares de uma estratégia de SEO eficaz. Se você quer melhorar a estratégia de SEO do seu site, só de estar ouvindo esse podcast você já está arrasando, já está no caminho certo. Mas se você precisar de uma ajuda mais exclusiva, fale comigo e conheça a consultoria da SEO Happy Hour. Trabalhamos com empresas de todos os ramos e tamanhos e ensinamos tudo o que você precisa saber sobre SEO. Se você tem interesse em melhorar os resultados de SEO da sua empresa agora em 2024 e você não tem a menor ideia de por onde começar, manda um alô para o nosso e-mail contato@seohappyhour.com que eu mesmo vou te responder por lá. Além disso, a gente tem um formulário de interesse na nossa consultoria aqui na descrição desse episódio. Então, se você quer trabalhar com a gente, você já tem essa certeza, preencha o formulário com carinho que entraremos em contato com você para a gente agendar uma reunião e continuar o papo por lá, beleza? E lembrando que se você tiver dúvidas sobre SEO, é só você mandar para a gente através do nosso e-mail ou através das nossas redes sociais, que nós vamos responder a sua dúvida nesse podcast aqui de forma mais sincera possível. E antes de começarmos nossos assuntos principais, eu gostaria que você já curtisse esse podcast na plataforma que você está ouvindo e também mande ele para um amigo seu ou conhecido ou colega de trabalho que possa gostar desse conteúdo. Se ele te ajudou de alguma forma, já vou pedir para que você também compartilhe esse podcast nas suas redes sociais, para que assim a gente possa ajudar mais pessoas a estarem informadas sobre SEO e também a como melhorar os seus sites, beleza? Então, sem mais delongas, vamos nessa! Você notou alguma diminuição nas imagens nos resultados de pesquisa do Google? Pois é, o Search Engine Roundtable postou uma matéria falando sobre uma possível redução no número de caixas de imagens exibida nos resultados de pesquisa do Google. Ferramentas como o Rank Ranger, da SimilarWeb e o SEMrush mostram uma diminuição significativa no número de caixas de imagens exibida nos resultados de pesquisa. Anteriormente, o Rank Ranger indicava que o Google exibia caixas de imagens para 17 a 12% das consultas rastreadas, mas agora esse número caiu para apenas 5%, uma redução bem significativa. Já o SEMrush relatou também uma redução, mas na pesquisa deles essa redução foi de 49% para 44%. A matéria especula sobre as possíveis razões para essa mudança, levantando a hipótese de que as ferramentas de rastreamento podem ter dificuldade em detectar as alterações recentes nas caixas de imagem ou que o Google tenha simplesmente ajustado a frequência com que as exibe nos resultados de pesquisa. Por aqui, não vimos nenhuma declaração oficial do Google sobre o assunto. E aí, você percebeu essa diferença nas suas buscas? Se sim, conta pra gente que a gente quer saber mais sobre o assunto. E tem mais uma mudança que foi flagrada pelo público. Agora, o Google está mostrando ícones de nomes de autores por meio da página de perfil, junto com o favicon do site e o nome do site nos snippets de artigo no carrossel. Antes, o Google mostrava apenas o favicon com o nome do site. A mudança é sutil, mas ela é muito interessante. E ela foi apresentada por Glenn Gabe, que é um colunista do Search Engine Land e consultor de SEO.
Eu vou deixar o link do tweet onde ele falou sobre isso aqui na descrição para quem tiver curiosidade, lembrando que está em inglês. Aparentemente, essa mudança só vale para pesquisas realizadas em dispositivos móveis. Pelo menos todos os prints que foram relatados pela comunidade foram tirados pelo celular. Porém, realizamos algumas pesquisas aqui e ainda não aparece o nome do autor para nós do Brasil. É possível que isso seja apenas um teste em uma região específica ou que ainda não tenha chegado a novidade em todos os lugares do mundo. Lembrando que a visualização dessa informação de nome do autor tem tudo a ver com as atualizações de suporte de dados estruturados do Google, que tiveram grandes expansões no ano passado. Além disso, a gente vê que com a crescente de inteligência artificial e com o Google querendo mostrar cada vez mais conteúdos opinativos, a gente vê sim essa onda do Google destacando autores, especialmente em nichos onde a informação é mais delicada, como é o caso dos sites Your Money, Your Life, que são sites que lidam com assuntos como saúde, finanças e temas que podem ser sensíveis para as pessoas dependendo de como elas interpretem esse conteúdo. Portanto, se você tem ou administra um site, fique sempre atento a essa parte para que você consiga aproveitar todas as funcionalidades do Google. E lembrando que assim que essa novidade chegar oficialmente no Brasil, eu irei falar sobre elas aqui para vocês no nosso podcast e também na nossa newsletter, que se você não for inscrito, já aproveita e se inscrever porque o link está na descrição desse episódio. Agora eu quero saber quem é que vai lembrar dessa treta que falamos aqui no podcast no ano passado. O New York Times, que é um dos mais influentes jornais dos Estados Unidos, entrou com um processo contra a OpenAI e a Microsoft, que são responsáveis pelo ChatGPT, por violação de direitos autorais. Ai, hein? O New York Times alega que as empresas utilizaram indevidamente o trabalho do jornal para criar produtos de inteligência artificial que competem com o New York Times em si, ameaçando a capacidade do jornal de fornecer os seus serviços. O objetivo do processo é responsabilizar as empresas de tecnologia por bilhões de dólares em danos reais. Pessoal, essa briga judicial ainda vai dar muito o que falar. Esse processo, ele pode criar um precedente legal muito significativo. Isso significa que as decisões tomadas nesse caso podem ser usadas como referência para decisões futuras em casos semelhantes. Isso quer dizer que o caso pode influenciar a maneira como os tribunais avaliam e atribuem valor ao conteúdo de notícias quando esse conteúdo é utilizado para treinar modelos de linguagem de inteligência artificial. É importante pontuar que o treinamento de algoritmos de inteligência artificial muitas vezes envolve o uso extensivo de dados, incluindo o conteúdo noticioso. E determinar como esse uso é avaliado em termos de valor pode ser crucial para futuras disputas legais. A OpenAI respondeu afirmando que respeita os direitos dos criadores de conteúdo e está comprometida em colaborar para garantir que se beneficiem de tecnologias de AI e de novos modelos de receita. A empresa diz que expressou surpresa e desapontamento com o processo, mencionando que as conversas em andamento com o New York Times têm sido produtivas. Então, se você quer saber mais sobre essa rixa dos publishers, dos sites de notícia versus empresas de inteligência artificial generativa, fique atento aqui no nosso podcast que a gente vai falar muito sobre isso no decorrer desse ano, muito provavelmente. Porque a inteligência artificial chegou e não tem como fugir, ela é o buzz do momento, é a buzzword do momento. E o Google está muito associado a isso, assim como outras empresas dentro dessa corrida, pela inteligência artificial. E a gente também produz conteúdo, então é do nosso interesse saber como que esse tipo de tecnologia vai usar o nosso conteúdo e se a gente vai ter algum retorno em relação a isso. Porque vamos ser sinceros, eu já falei isso antes aqui nesse podcast. A gente investe muito tempo e dinheiro e recursos para criar conteúdo, seja ele um texto para o blog, um vídeo para o YouTube, uma notícia. E aí vem uma ferramenta de inteligência artificial, lê essa notícia, absorve o conteúdo dela, e aí quando alguém pergunta alguma coisa dentro dessas ferramentas de AI generativas, como o ChatGPT, a ferramenta dá a resposta simplesmente
citando ou reescrevendo o que nós criamos. E a gente não tem nenhum tipo de referência a essa resposta, a pessoa não é direcionada para o nosso site e a gente acaba não conquistando aquele público ou mostrando o nosso serviço para essas pessoas. Então eu realmente espero que essas empresas de inteligência artificial generativas que estão usando o conteúdo da web como se fosse um conteúdo de forma pública e livre de direitos autorais, que eles sejam de fato responsabilizados por isso e que o dono do conteúdo de quem eles estão treinando seus modelos de AI generativa ganhe alguma coisa com esse treinamento. Então eu realmente acredito que esse ano a gente vai ver empresas de inteligência artificial fazendo parcerias com grandes sites ou marcas para poder, de fato, licenciar o conteúdo deles e aí usar de uma forma legal. No caso aqui da New York Times, eles são hoje, acho que o maior veículo, não tenho certeza dessa informação, mas acredito que eles são o maior ou um dos maiores veículos de notícias do mundo. E eles investem muito dinheiro e recurso, por exemplo, mandando repórteres para áreas específicas do mundo para cobrir coisas lá e às vezes só eles estão fazendo esse tipo de cobertura. E aí você realmente vê uma inteligência artificial mostrando resultados que são de fato só existem no site deles, fora do site deles, eu acho uma sacanagem tremenda. Então, fiquem ligados aqui na SEO Happy Hour, tanto no nosso podcast quanto newsletters, que a gente vai estar atualizando vocês sobre essa briga e também sobre possíveis novas brigas que surjam no mercado, beleza? Quem já passou por um redesign de site ou uma reformulação de site sabe que esse assunto é extremamente delicado para SEO. E para te ajudar nisso, eu trouxe esse bloco aqui no nosso podcast. O ano está começando e com certeza várias empresas colocam a reformulação ou redesign do site como uma meta. Mudar pode ser ótimo, principalmente se você está mudando para melhorar a experiência das pessoas que acessam o seu site. Porém, é preciso ter uma atenção especial com o SEO, pois é muito fácil cometer erros durante o redesign de um site que podem afetar o seu site de uma forma não muito legal. Pensando nisso, trouxemos para cá um artigo do Search Engine Journal que apresenta o conselho do John Mueller, que é a pessoa que trabalha com SEO dentro do Google, tira dúvidas da comunidade, ajuda a comunidade, e ele falou sobre a importância do planejamento antecipado para evitar problemas de SEO decorrentes de grandes mudanças em um site. Como o time do Google opera majoritariamente em inglês, a gente traduziu para o português o conselho que ele deu para quem está fazendo o redesign do site. Eu vou comentar ele agora com vocês. Então o John Mueller ele falou o seguinte, abre aspas. Primeiro, você precisa ter absoluta clareza sobre o que está mudando no site. Mapeie todas as mudanças em um documento e anote quais podem ter implicações em SEO. Se você estiver alterando URLs, temos ótimas orientações sobre como lidar com migrações de sites em nossa documentação. Se você estiver alterando apenas o conteúdo ou a UI, que é a interface, é claro que isso também afetará o SEO. Se você está inseguro sobre os efeitos, eu recomendaria fortemente buscar ajuda de alguém mais experiente. É fácil errar em uma reformulação ou migração mais ampla em termos de SEO, se não for feita uma preparação adequada. Mesmo quando tudo é feito corretamente, ainda assim pode causar nervosismos. Corrigir uma migração problemática exigirá muito mais tempo e esforço do que se preparar bem para ela. Fecha aspas. Então vamos seguir o conselho do John Mueller, porque ele sabe muito bem o que ele está falando. Portanto, confira agora 3 passos principais para você se planejar para a reformulação de um site. O primeiro passo é você fazer o rastreamento do site usando uma ferramenta de SEO. Então, antes de realizar alterações significativas em um site, é importante utilizar uma ferramenta, como por exemplo o Screaming Frog, para rastrear o site que você tem hoje. Rastreie ele e, em seguida, você vai rastrear a versão atualizada do site, preferencialmente antes dela ser lançada. Os dados do rastreamento podem ser usados para identificar uma série de possíveis problemas que podem ser corrigidos antes do site ir para o ar.
Então busque identificar nessa etapa páginas ausentes, ou seja, uma página que existia no site antigo, mas não existe no site novo, isso é um problema. Corrigir links mal configurados. Garantir que o site novo está com os mesmos dados que o site antigo em questão de title, meta description, canônico, essas partes que são extremamente importantes. Identifique erros de páginas dando 404 ou links internos com redirecionamento e atualize essas URLs para links funcionais. E com isso, você já vai evitar muitos problemas e mitigar muitos riscos na hora da migração ou do redesign do seu site. O passo número 2 é você manter um backup do site atual. Então sempre faça vários backups do site, considerando as potenciais complicações que podem ocorrer com o backup que você tem. Então se você tem só um, você pode perder ele, né? Então tenha mais que um. Ter backups é crucial, como ilustrado por um exemplo de um consultor que baixou imagens usando o tipo de transferência errado, resultando em todas as imagens do site dele estarem não acessíveis. Então, tendo backups em diferentes locais, como uma local no seu computador e outra no próprio servidor, permite que você recupere essas imagens se for necessário. Esse é só um exemplo, mas qualquer coisa pode dar problema e um backup sempre vai te ajudar. Inclusive, recentemente, um cliente nosso aqui da SEO Happy Hour, ele esqueceu de pagar a hospedagem dele durante o ano novo e o site dele foi colocado fora do ar. E para voltar o site pro ar, ele não tinha nenhum backup desse site. E aí ele teve que entrar em contato com a hospedagem, buscar a ajuda deles, ver se eles tinham backup. Enfim, ele conseguiu reaver o site dele. Mas o processo foi muito mais difícil do que seria se ele já tivesse isso mais organizado. Porque daí era basicamente, ele subiu o backup, né, na nova instância do servidor que ele contratou e pronto, o site já tá no ar. Então, gente, isso é muito sério. Tem muito site que não tem backup e eu recomendo que no mínimo uma vez por mês você tenha backup do seu site para você não perder tudo que você criou até agora, beleza? E o passo número 3 que a gente recomenda para todo mundo é você ter um ambiente de testes, também conhecido como famoso ambiente de staging. Então é uma prática recomendada criar um ambiente de testes para o novo site, onde as alterações podem ser revisitadas antes de serem implementadas no servidor ao vivo. A versão ao vivo do site é chamada de ambiente de produção, e a versão duplicada é chamada de ambiente de testes ou staging. O principal objetivo do ambiente de teste é identificar e corrigir problemas, bugs técnicos ou erros antes que o site vá para o ar. Então, basicamente, isso é o que a gente recomenda para todos os nossos clientes. Sempre tenha um ambiente de teste do site para que a gente possa executar todas as melhorias de SEO e de produto lá e validar elas antes delas irem para o ar, porque às vezes se a coisa vai para o ar de forma errada, vai causar um estrago muito grande. Especialmente se o problema é, por exemplo, uma tag dizendo para o Google não indexar uma página que hoje em dia está indexada e traz a maior parte dos seus acessos, leads ou vendas. Migração de site, seja mudança de tema, mudança de domínio, mudança de CMS, são extremamente complexas e podem ser muito prejudiciais para SEO. Então, se você tem uma boa parcela da tua receita vindo do SEO e você não quer perder ela, eu recomendo que você tenha ajuda de um profissional ou de uma agência de SEO especializada nesse tipo de serviço. Porque isso é algo que até o próprio John Mueller recomendou ali, se você voltar, né, um pouco no podcast, você vai ver isso. Então, se você pretende fazer um redesign ou migração de site em 2024 e você não tem um time de SEO interno que possa te ajudar com isso, lembre-se que a SEO Happy Hour é especialista nesse tipo de serviço e a gente pode te ajudar com um projeto pontual só para ajudar você a mitigar os riscos dessa migração ou até mesmo de garantir que o seu novo site é melhor do que o atual em termos de SEO para que também você possa ter possíveis ganhos com essa migração, beleza? Então, se você precisa de ajuda, o link do formulário está nos comentários ou manda um e-mail para a gente no contato@seohappyhour.com. E já que esse é o primeiro episódio do ano e a gente quer começar o ano bem, então vamos começar fazendo SEO do jeito certo.
O portal de notícias Search Engine Land publicou um artigo sobre os pilares para fazer uma estratégia eficaz de SEO. Trouxemos os pontos importantes aqui em português para você que tem como meta tirar o SEO do papel e conquistar uma presença online saudável a partir de 2024. Vamos lá? O primeiro pilar é o SEO técnico. Apesar de parecer um pouco assustador, o SEO técnico é essencial para sua estratégia ter resultados. É o SEO técnico que garante que os motores de busca possam ler o conteúdo do seu site e explorar as diferentes páginas que você tem. Hoje em dia, os sistemas de gerenciamento de site, que são os CMS, já realizam de forma automatizada uma boa parte do SEO técnico. Porém, independente do CMS que você usa, ainda assim é preciso ter alguém na equipe que saiba realizar uma alteração em código, muitas delas sugeridas em dados ou reportes do Google Search Console. As principais áreas dentro do SEO técnico que você precisa ter atenção são: a primeira delas é o rastreamento. Então, basicamente, ela busca responder a seguinte pergunta: o motor de busca pode explorar o meu site? Se sim, você está no caminho certo, se não, você tem trabalho de casa para fazer. O segundo ponto é a indexação. Então está claro para os mecanismos de busca quais páginas do seu site devem ser indexadas e quais não? Porque eu não sei se vocês sabem, mas não são todas as páginas de um site que devem ser indexadas. Inclusive, muitas vezes o trabalho do SEO é justamente identificar quais páginas não devem ser indexadas para de fato só deixar a porta aberta para o Google para as páginas que fazem sentido. E isso faz toda a diferença para SEO. O terceiro ponto é se o seu site está funcionando bem em dispositivos móveis ou não, e se o Google consegue acessar o seu site de forma móvel. Porque o Google hoje, para fins de SEO, ele olha o seu site na versão para celular, não para a versão para desktop. É muito importante que vocês entendam isso. O quarto ponto é a velocidade de carregamento. Então as suas páginas elas carregam rápido ou não? O quinto ponto é a tecnologia. O seu site usa uma tecnologia que é amigável para motores de busca ou não? Porque existem vários tipos de tecnologia que o Google ou não consegue acessar ou tem dificuldade em acessar aquele tipo de tecnologia. Então, dependendo de como você quer criar o seu site ou produto, pode ser um tiro no pé para SEO se não tiver um time de SEO envolvido. E o último ponto, dentro do SEO técnico, é a hierarquia. Então, o conteúdo do seu site ele está organizado de uma forma hierárquica, que vai ficar mais fácil para mecanismos de buscas e pessoas entenderem de fato onde ela está do seu site, sobre o que é aquela informação e como que ela faz para descobrir mais sobre aquilo. Se não, você pode também ter problemas com SEO. Se você tem um pequeno negócio, não precisa ficar obcecado com SEO técnico. Ele é mais crucial para sites que têm muitas páginas. Então, quanto maior o seu site, mais importante é o SEO técnico. Então foque em ter um bom desenvolvedor que entenda de SEO ou contrate uma consultoria de SEO que possa te ensinar e te orientar nos cuidados que você precisa ter. O segundo pilar do SEO é o conteúdo. A frase "conteúdo é rei" sempre foi e continua sendo correta. Oferecer um conteúdo de qualidade, bem estruturado e, se possível, com uma visão única, sempre será algo primordial quando falamos de uma boa classificação no Google e em qualquer outro motor de busca. Na verdade, isso é importante no marketing digital como um todo. Lembre-se que o seu conteúdo vai informar aos potenciais clientes o que você faz, aonde você faz, para quem você faz e por que alguém deveria usar o seu produto ou serviço. Mas seu conteúdo sempre pode ir além, ajudando seus clientes a atingir objetivos e também a resolver problemas. E é aqui que a gente precisa destacar a importância do EEAT, que significa experiência, especialidade, autoridade e confiança. Apesar de parecer complexo, ele reflete o que os consumidores desejam e que se destaca em meio a tantos resultados na web. Então, se atentar aos fatores de EEAT é uma maneira eficaz de melhorar classificações em mecanismos de busca como o Google. A ênfase está em criar conteúdo que não apenas atraia, mas também converta visitantes em clientes. Se o seu site é um site pequeno, você está começando, o pilar de conteúdo é o mais importante.
Porque quanto menos material o Google tem para trabalhar, pior ele trabalha. Então, conforme você vai criando conteúdos e tendo mais páginas, aí sim o SEO técnico vai se tornando mais importante, mas é uma combinação dos dois, tá? Não tem certo ou errado aqui, até porque um site pequeno com problema técnico pode ter o melhor conteúdo do mundo e o Google, se ele não conseguir acessar, rastrear esse conteúdo, ele nunca vai te recompensar por ele. E o terceiro pilar é o famoso SEO on-page. Então, se você já tem um site que tecnicamente está pronto para ser visto pelo Google e você já está criando conteúdo de qualidade, agora é hora de colocar tudo em prática e trabalhar em como você vai apresentar esse conteúdo para os visitantes. A primeira tarefa é garantir que o seu site esteja organizado para o Google entender a importância de cada página. No artigo, o autor usa como exemplo imaginar que seu site é um armário. As categorias são as gavetas e as páginas são pastas dentro das gavetas. Você deve conseguir desenhar a estrutura do site e entender como cada página se relaciona. Com uma estrutura que faça sentido, agora você pode partir para a otimização de cada uma dessas páginas, e as principais áreas que você deve focar são: número 1, faça uma pesquisa de palavras-chave e entenda qual a linguagem das pessoas que vão visitar o seu site, como elas buscam, o que elas esperam encontrar e coisas do gênero. O segundo passo é ter URLs descritivas. Então garanta que suas URLs sejam simples e descritivas de acordo com o conteúdo de cada página. O terceiro ponto é você não esquecer da meta description, porque ela funciona como um pequeno texto de anúncio a fim de aumentar a visibilidade do seu site. Então, é aquele textinho que o Google mostra lá na página de resultados. Quanto melhor esse textinho é, maior a chance de uma pessoa interagir com o seu resultado. O quarto ponto é não se esquecer de utilizar palavras-chave no seu título, no title de SEO. O quinto ponto, o seu site deve ser fácil de usar e deve carregar de forma rápida. Então, a página tem que atingir um bom critério de usabilidade e prover uma boa experiência para as pessoas de forma relativamente rápida. Sexto ponto, use variações de palavra-chave de forma natural e sensata ao longo do conteúdo. O sétimo ponto é você não esquecer do famoso CTA, que é uma chamada para ação, direcionando os visitantes do seu site ao que você espera que eles façam. Porque se você não tem um CTA, a pessoa vai ler o seu conteúdo e vai sair do seu site sem converter no seu produto ou serviço. E aí, por mais que você tenha aquele ranking, aquele tráfego, ele não vai te trazer dinheiro, então não é algo muito inteligente. E o sétimo e último ponto é utilizar dados estruturados para ajudar o Google a entender o seu conteúdo e também para poder aparecer na página de resultados do Google de forma diferente e mais atrativa. Então a gente vem falando muito aqui sobre como os dados estruturados estão em alta. O Google tem lançado dado estruturado quase todos os meses, então tenha certeza de que você está usando os dados corretos. Se você não sabe como fazer SEO ou não tem um time para isso, existem vários plugins que podem te ajudar na parte de otimização. Então, por exemplo, para o WordPress, a gente recomenda o Rank Math. Eu acho ele melhor que o Yoast. O Wix, agora ele tem uma própria central de SEO lá dentro que você consegue fazer muita coisa. O Shopify tem plugins também que podem te ajudar em algumas tarefas. Então, tenha em mente que os plugins podem te ajudar e provavelmente vão fazer um trabalho, diria, melhor do que nada se você não tem como pagar uma consultoria. Mas essas otimizações que são automáticas nem sempre são a melhor opção. Então, ter alguém ali olhando para o seu caso específico, o que precisa, cada página, cada template, cada área do seu site, é muito mais efetivo. Uma outra coisa importante de destacar é que o trabalho de SEO ele é contínuo, então você não precisa fazer tudo de uma vez. Foque em compreender os relatórios do Google Search Console para saber quais melhorias o seu site precisa, quais são mais urgentes, e assim planeje as resoluções, as correções dos erros de SEO ou as melhorias, e aplique isso dentro de um roadmap com o prazo que você ou o recurso que você tem. Com essas dicas, eu espero que você consiga melhorar o seu site em 2024. E se você não entendeu elas ou não consegue aplicar elas, procure ajuda no especialista como a SEO Happy Hour. E se você tem dúvidas sobre SEO,
chegamos naquele quadro que respondemos as suas dúvidas, o nosso Momento Tira Dúvidas. E começando 2024 aqui com 2 perguntas. A primeira delas é do Bernardo Campos e ele mandou o seguinte: Rafa, minha dúvida para o podcast seria sobre Content Pruning. Qual o momento certo para fazer e qual a melhor estratégia para seguir? Bom, quem viu minha palestra no SEO Summit do ano passado, na verdade ano retrasado, eu falei sobre Content Pruning lá, e é uma coisa que a gente adora fazer aqui dentro do SEO Happy Hour e a gente aplica em basicamente todos os nossos clientes. Então o que é o Content Pruning? O Content Pruning é o que a gente chama no Brasil em poda de conteúdo. Então, conforme o seu site vai crescendo, quanto mais páginas eles têm, mais importante é você fazer essa estratégia de tempos em tempos. Então, aqui o Bernardo perguntou qual o momento certo. Eu diria que assim, se você está produzindo conteúdo há mais de 1 ano e nunca fez o Content Pruning, você pode fazer, você já tem material suficiente para fazer. Com menos de 1 ano, eu diria que não é tão eficaz, porque talvez você realmente, o Google ainda esteja indexando essas páginas e validando elas em seu índice, né, para que daí elas possam tracionar de forma melhor. Então passou de 1 ano, já pode fazer. Quanto maior o site, mais urgente é para você fazer esse tipo de coisa. Principalmente se você está publicando conteúdo há mais de 3 ou 5 anos e essas páginas ainda existem dentro do seu site. E qual a melhor estratégia para seguir? Bom, o jeito que a gente faz Content Pruning aqui na SEO Happy Hour, a gente faz o que a gente chama de auditoria de conteúdo. Inclusive, a gente falou sobre isso em podcasts e newsletters passadas, se eu não estou enganado. O que é auditoria de conteúdo? A gente vai pegar, usando as nossas ferramentas aqui, todos os conteúdos que existem no site do nosso cliente, desde que ele criou o site até a data de hoje, e a gente vai ver, para cada uma dessas páginas que a gente encontrou, quanto que essa página trouxe de acesso dentro de um período que a gente vai escolher lá, que pode ser 1 ano, 3 meses, 6, isso depende de site para site. Quantos acessos essa página teve, quantas impressões essa página teve, quantos links essa página recebeu, quantas conversões essa página gerou, ou vendas, né, se for venda direta, quantos leads essa página gerou, para quais termos essa página ranqueia no Google, em qual posição essa página está para esses termos. Então a gente junta todos esses dados num planilhão extremamente extenso. E aí a gente olha, páginas que não tiveram acesso dentro do período selecionado são páginas que muito provavelmente a gente precisa avaliar se elas valem a pena serem mantidas no site ou não. Porque um conteúdo que não está te trazendo nada pode estar te prejudicando. Principalmente se ele for curto, mal escrito, antigo, datado, coisas assim. Então, se não faz mais sentido existir aquele conteúdo e ele não está trazendo nenhum resultado para a marca, geralmente a gente recomenda a exclusão. Se a gente vê conteúdos que são muito similares um ao outro, a gente recomenda agrupar esses conteúdos em uma única URL e fazer o redirecionamento do conteúdo que performa pior para o conteúdo que performa melhor. E por fim, se existem conteúdos que deveriam estar trazendo resultado, mas não estão por algum motivo, a gente separa esses numa lista e faz otimizações on-page ou até reescreve esses conteúdos para que eles possam atracionar da forma que eles deveriam. Então o Content Pruning vai te dar tudo isso de informação para que você possa tomar melhores decisões. Geralmente, excluindo conteúdos de baixa qualidade ou que não tracionam bem e deixando o seu site apenas com conteúdo que é bom e essencial, o Google vai ver a qualidade do seu site como um todo de forma maior, de forma melhor, e isso vai te trazer melhorias de ranqueamento. Além disso, com menos páginas, o Google vai conseguir rastrear o seu site de forma mais saudável, o que pode fazer com que novos artigos sejam indexados mais rapidamente e também você tenha benefícios de SEO com isso. Então, espero ter ajudado, Bernardo. E o segundo comentário, claro, não podia faltar, o Caio Casselli. Obrigado, Caio, por estar aqui no nosso primeiro podcast do ano. E ele perguntou, estreando o quadro de 2024 com a pergunta mais batida de todas. Rafa, quais suas expectativas para o mercado de SEO em 2024? Acha que o SGE vai causar um impacto muito grande? Abraços e um excelente ano. Bom, Caio, a minha expectativa de SEO para 2024, eu acho que não vai ser o ano ainda que o SGE vai causar um grande impacto, pelo menos não aqui no Brasil. Eu acho que assim,
o Google ele tá testando esse serviço ainda, tanto que é um serviço que não tá disponível para todas as pessoas. Você precisa ir lá no Search Labs e ativar o SGE, caso você queira usar. E é um modelo que hoje o Google, minha percepção, tá? O Google ainda não entendeu como monetizar. E hoje, a maior parte do faturamento do Google vem de anúncios. Então, se o Google lança uma tecnologia que prejudica o modelo de receita deles, eles vão se prejudicar do ponto de vista de negócio. Então, eu não vejo eles fazendo isso, a não ser que outras empresas comecem a lançar uma tecnologia parecida e as pessoas parem de usar o Google para usar esse tipo de tecnologia. Daí, com certeza, eles vão acelerar o SGE ou algo parecido ali nas buscas. Aqui no Brasil, os resultados do SGE ainda estão bem ruins do meu ponto de vista. Eu venho usando a plataforma, explorando ela. E, a diferença quando você faz uma pesquisa em inglês e a mesma pesquisa em português é gritante do meu ponto de vista a qualidade que o resultado entrega ali no SGE. Então, eu acho que 2024 ainda não vai ser o ano do SGE, no Brasil, pelo menos. Mas, muito provavelmente, em algum momento ele vai chegar aqui. E o que eu vejo de previsões para 2024, eu acho que assim, com o uso de AI generativa, o número de conteúdo spam ou conteúdo criado em larga escala está aumentando muito. E isso é algo que o Google até já se pronunciou no ano passado falando sobre. Então eu espero que o Google tenha mais formas de limitar o alcance desse conteúdo, caso ele seja de fato spam ou criado em larga escala de uma forma que não esteja legal o conteúdo. Então, eu acho que a gente vai ter mais updates em 2024 do que a gente teve em 2023 e 2022, justamente para o Google ir ajustando essas coisas. Eu acho que o SEO técnico vai ficar ainda mais importante, porque justamente por causa do aumento do número de páginas na web por conta da inteligência artificial generativa, o Google vai ficar mais criterioso no que ele vai indexar ou não. E isso é muito trabalho do SEO técnico, né, de limitar o que o Google vai ver versus não ver. Eu acho que o Google vai buscar acabar com uma estratégia Black Hat de SEO que se chama Parasite SEO, SEO parasita, onde basicamente cria-se conteúdo em subdomínios ou diretórios de sites que são grandes, que têm bastante relevância. Então acho que o Google vai achar uma forma de punir isso e eles já estão trabalhando nisso, eles já falaram abertamente. E por fim, eu acho que o conteúdo opinativo ele vai ter muito mais força do que o conteúdo do que ele tem hoje. Então acho que hoje a gente vive numa era onde a maior parte dos conteúdos criados, eles são mais informativos do que opinativos. E eu sinto muita falta da web lá no começo dos anos 2000, onde era muito blog, muita pessoa dando opinião, dando dica, dando tudo. E justamente por causa da inteligência artificial, eu acho que o Google vai priorizar cada vez mais conteúdos que são opinativos. Então, se tem alguma dica que eu posso dar para vocês aqui, sem saber se vai funcionar ou não, coloquem mais opinião nos artigos de vocês, nos vídeos, em todo o material que vocês produzem. Acho que essas são minhas previsões pro ano. Eu acho que, resumindo, esse ano vai mudar mais coisa do que mudou nos últimos 3 anos, justamente porque a tecnologia evoluiu de uma forma absurda no ano passado e a inteligência artificial abre diversas possibilidades aí. E vocês? Quais são as expectativas de vocês para SEO em 2024? Compartilhem comigo, que eu adoro ouvir a opinião de vocês e entender mais também sobre o que vocês esperam. E lembrando que se você tem dúvidas e quer que eu responda as dúvidas nesse podcast, como eu acabei de fazer com o Bernardo e o Caio, é só você mandar sua dúvida diretamente para mim no nosso LinkedIn, ou você pode também comentar no post. Toda semana a gente faz um post no LinkedIn perguntando as dúvidas das pessoas. Quem comenta lá, a gente responde aqui. Ou você pode mandar um e-mail para contato@seohappyhour.com. Se você quer ter a sua dúvida aqui em voz, você pode enviar um áudio para mim e eu vou colocar o teu áudio aqui no podcast e vou responder ele também. E se você quer fazer uma pergunta de forma anônima, é só você me avisar que é uma pergunta anônima, que eu não vou revelar o seu nome aqui, porque eu entendo que talvez você não queira se identificar. Mas isso não deve impedir você de participar desse bloco, beleza? E obrigado por acompanhar o nosso podcast em 2023. Obrigado por estar ouvindo o primeiro episódio de 2024.
Se você quiser falar comigo, é só mandar um e-mail ou uma mensagem no LinkedIn. Pode ser dúvida, crítica, sugestão, o que você quiser. Eu espero que você tenha um 2024 sensacional, que o seu site cresça. E não esqueça de curtir e compartilhar esse podcast com os seus amigos e colegas de trabalho, beleza? Lembrando que se você precisa de ajuda com SEO, a SEO Happy Hour pode te ajudar. E, no mais, nos vemos na próxima segunda-feira. Um grande abraço e valeu!